No dia 20 de março, o Senado Federal realiza uma sessão temática para discutir políticas públicas para as pessoas portadoras de síndrome de Down. Nós vamos conversar agora com o senador Wellington Dias, que é justamente o autor do requerimento que vai propiciar essa sessão. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor anda sumido daqui, nós estamos com saudade. Mas um prazer, eu também. Senador, qual a expectativa que o senhor tem em relação a esse encontro? Quem vem? O que pode sair daí? Olha, nós estamos convidando especialistas, são pessoas que estudaram com profundidade, técnicos. Do outro lado, pessoas da academia que ministram nas diversas profissões, cursos de qualificação nessa área, mas principalmente os que lidam no dia a dia, né? Ou seja, as entidades que no dia a dia estão atuando. Nós temos agora essa sessão dia 20 de março, na quinta-feira. Já faço aqui um convite a todos os brasileiros e brasileiras que são tocados por esse tema da pessoa com deficiência, e nesse caso específico, da pessoa com síndrome de Down. Nós vamos ter na parte da manhã, na Comissão de Direitos Humanos, a discussão desse tema, encabeçado pela senadora Ana Rita, o senador Lindenberg, o deputado Romário também, que tem uma filhinha com síndrome de Down. Aliás, o Lindenberg também, eu tenho uma filha que é autista. E dia 2 de abril, também um requerimento do senador Paulo Paim, que coloca uma audiência também na Comissão de Direitos Humanos, tratando do Dia do Autista, né, do Dia Internacional, da comemoração também, discutindo e refletindo sobre esse tema. O que queremos com isso? Aperfeiçoar as políticas que temos para esta área, ou seja, o Brasil tem, de um lado, signatário de um tratado internacional nessa área da pessoa com deficiência. Estamos trabalhando as condições de um estatuto da pessoa com deficiência, aliás, que já aprovamos aqui no Senado, inclusive fui relator, a trabalhar de temas agora mais específicos. Já fizemos a lei do autista e há um interesse de aperfeiçoar a legislação nessa área de síndrome de Down. Essas demandas da síndrome de Down, elas coincidem, convergem com as questões do autismo? Sim, porque veja... O que é preciso, senador? O que os pais de um autista, de uma pessoa portadora de síndrome de Down, se preocupam, conseguem de amparo, conseguem formar seus filhos? Como é que é esse caminho? Olha, nós avançamos muito, graças a Deus, especialmente 15 anos para cá. Nós tínhamos uma situação, eu cito o meu estado para não falar dos outros, viajando pelo interior do Piauí, a gente chegava na casa de alguém e a pessoa tinha uma deficiência mental. Por exemplo, o autismo é uma deficiência mental, como a gente chama. Você tem uma atrofia no cérebro, você tem um retardo mental. Tanto que ficou uma palavra feia, retardado. Ficou pejorativo, né? Ficou pejorativo. Mas, na verdade, são pessoas que têm mais dificuldades. Algumas dificuldades de falar, é o caso da minha filha, dificuldade de recompor as imagens no cérebro, tá certo? Pessoas que são mais lentas no aprendizado, não é? E outras que, por outro lado, se revelam em outras áreas. Às vezes, na arte, na música, normalmente tem algo que a própria ciência não consegue explicar, que é essa paixão, esse carinho pela música. Minha filha é louca por música, outros tocam piano, tocam outros instrumentos, enfim. Mas qual é o lado bom? Nessa parte cerebral, a humanidade ainda conhece pouco. Eu estive agora, recentemente, em Harvard, com um grupo de cientistas que são, assim, a equipe de ponta de vários países do mundo nessa área do autismo, nessa área das doenças do cérebro. E ali o que a gente vê? Que há ainda pouco conhecimento, Por exemplo, eles acham que ainda esta década devem conseguir detectar se alguém é autista, por exemplo, ou de alguma síndrome, ali com 6 meses de nascimento. Isso acontecendo, com 6 meses de nascimento, eles acham que, com o que já conhecem, é possível ter uma solução definitiva, tá certo? Então, nós estamos orando a Deus para que isso possa acontecer. Então, o que nós estamos fazendo no Congresso? Aqui, nós estamos trabalhando pela Frente Parlamentar da Primeira Infância, na Câmara e no Senado,
o projeto tramita na Câmara e tramita também no Senado, um projeto que propõe para o Brasil uma política coordenada, voltada para a primeira infância. Por quê? Porque se percebe que é preciso cuidar desde a gestação, preparar o pai, preparar a mãe, tá certo? Para entender, não é, a complexidade, não é, que se alguém acha que trabalhar numa televisão é complexa, ser parlamentar é complexo, eu diria que o que tem de mais complexo no planeta é cuidar de filhos, tá certo? Desde a gestação. E olha, e não há uma preparação tão adequada. E aí, resultado, ao preparar a família, você tem uma possibilidade, não é, de ter um momento saudável ali durante a gestação. Ele já começa, inclusive, a aprender ainda na gestação. Bebê, não é? Um bebê ali, há 1 mês, 2 meses, 6 meses, ele já consegue captar 700 informações por segundo, para você ter uma ideia. É muito, Quando né? a gente está com 70 anos, só consegue captar umas 20 por segundo. Nossa, para a gente entender a diferença, não? né? Então, qual é a ideia? Intensa. É focar todo um atendimento especial nessa primeira infância. Nessa hora que o cérebro está mais receptivo. Na criança pequena. E a presidenta Dilma está indo nessa direção. A política da creche, por exemplo. É você ter um ambiente que não é um depósito de menino, é ter ali profissionais, alimentação adequada, vacina, enfim, ter todo um cuidado para uma criança saudável. Falando nisso, no debate do PNE, do Plano Nacional da Educação, também o capítulo, acho que era capítulo 4, também foi uma mobilização aqui na casa. Também. Qual era a ideia ali? É exatamente na importância de se ter o aprendizado, não é, na chamada escola regular, mas também esse olhar para a escola especial, para o ensino especial. Hoje, em alguns casos, o ideal é toda criança na escola regular, mas tem alguns casos, e você consegue detectar isso, em que a criança não se adapta na escola regular. Ele tem que ser primeiro preparado aqui numa escola especial. Isso aconteceu com a minha filha, que é autista, para depois ela... E ela migrou para uma escola migrou normal? Para a escola, hoje ela já está numa escola regular. Mas ela só conseguiu fazer isso com uma preparação. Já com 12 anos de idade, para você ter uma ideia. 12 anos de idade, ela tem 16 hoje. Né? Então, o que eu quero aqui dizer é como lidar. Às vezes, o autista tem convulsões. Como lidar com uma convulsão no momento que ela acontece? Outras vezes, ela precisa, hoje já tem o domínio de vários brinquedos, do próprio computador, você tem várias formas de estimular o aprendizado, estimular o cérebro, usar o outro lado do cérebro, não é? De síndrome de Down, também da mesma forma, você garantir, não é, que as pessoas que lidam com aquela criança, seja em casa, seja na rua, na escola, mais tarde ao trabalhar no ambiente de trabalho, estejam preparadas para isso. O que nós queremos? Uma sociedade mais preparada para lidar com todas as pessoas. Isso é que é uma política inclusiva. Sim. Isso é o que quebra o outro lado, que é a política discriminatória. E eu comemoro que o Brasil está avançando, mas ainda temos muitos passos para frente a dar. E em encontros como audiência pública ou mesmo a sessão temática no plenário da casa, o que se faz é trazer o depoimento dessa experiência para que essas informações resultem em leis, em políticas que ajudem a atender as demandas desse cuidador, vamos dizer assim? É verdade, nem todo mundo, nós somos aqui 81 senadores, lá na Câmara são 513 parlamentares, deputados federais. Então, cada um tem um conhecimento mais profundo em 1, 2, 3 áreas, mas nem todo mundo lida com temas como esse. Muito específico. Então, a audiência pública, ela traz subsídios que preparam os próprios parlamentares, as equipes que assessoram no Legislativo, para ter um bom projeto de lei. Para dar uma ideia, o projeto da Lei dos Autistas, ela é de iniciativa popular. Eu assinei a lei, legal, não é, que passou depois a ser um projeto da Comissão de Direitos Humanos, mas ela foi de iniciativa dos movimentos sociais que lidam com essa área. Foi aperfeiçoada aqui no Congresso Nacional e sancionada pela presidente Dilma. Então, da mesma forma, o deputado Romário também trata desse tema da síndrome de Down. E com certeza queremos ver aprovado. Cria sempre um embaraço. Por exemplo, olha,
um pai e uma mãe que tem uma criança com uma deficiência grave, ela precisa ter da sociedade uma proteção para lidar com aquele desafio de trabalhar com aquela criança. Então, a jornada de trabalho tem que ser mais flexível, as condições da rede de saúde tem que estar preparada para esse atendimento. Ou seja, não pode ser só tem dinheiro, resolve, não tem, fica abandonado. Como o senhor diz, é a política inclusiva. A política inclusiva. Não pode ser o dinheiro um determinante para um trabalho sério como esse. É verdade. E veja, nós estamos falando, não é, de uma fatia considerável da sociedade que tem alguma deficiência. Eu tenho uma deficiência visual, mas eu ponho uma lente, eu uso um óculos, pronto, eu supero. Eu tenho uma perna maior do que outra, eu boto um calço, supera. Então, tem deficiências que você consegue já dar uma solução, fica apto ao trabalho, ao esporte, ao lazer, a sua vida praticamente se torna normal. Quando você tem uma deficiência mais grave, não, aí tem que ter um cuidado todo especial. Normalmente, o cadeirante, a pessoa que é autista, que tem síndrome de Down, que tem síndromes específicas, tá certo? Precisam de outro cuidado. Precisam de outro cuidado. E, graças a Deus, estamos avançando. Senador, muito obrigada pela sua presença tão rara aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Nós encerraremos esse argumento, convidando então para que você acompanhe essa sessão temática no dia 20 de março, sobre a questão do portador de síndrome de Down. Esse é o programa Argumento, você pode participar dele enviando sugestões ou críticas para 0800 61 2211 ou acessando www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.